A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para você, para sua família, pastor Luiz Felipe por aqui. E conforme prometido, eu estou aqui gravando o primeiro estudo da série Marcos, o Evangelho do Servo Sofredor. O primeiro estudo tem por tema a chegada do servo e está baseado no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, que vai do verso 1 até o verso de número 45. Mas para ganharmos tempo, eu vou ler apenas 20 versos do primeiro capítulo, que são suficientes para nos ajudar no desenvolvimento dessa mensagem, na exposição bíblica. Lerei o texto agora. Diz as Escrituras, Marcos 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Vamos a uma breve palavra de oração. Senhor Deus bendito, queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que nos dá de ler a Tua palavra e também de termos esse tempo para meditar sobre ela, pensar, refletir, analisar, interpretar e aplicar a mesma aos nossos corações. Nos permita ter uma luz, uma iluminação, um esclarecimento, uma clareza acerca daquilo que essa mensagem tem para nos ensinar. Fala aos nossos corações, prepara as nossas vidas, prepara, ó Pai, todas as coisas, do início ao fim desse estudo bíblico que teremos aqui. Ajude a cada um de nós, a mim, aos meus irmãos, a entenderem, a compreenderem e a aplicarem, a viverem aquilo que a gente vai aprender hoje aqui. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Eu vou apenas fazer algumas considerações iniciais, introdutórias, acerca do Evangelho de Marcos, para depois entrarmos propriamente dito no texto do capítulo 1. Gente, Marcos ele apresenta Jesus como um perfeito servo de Deus, ou seja, como aquele que executa com firme disposição toda a obra que lhe foi divinamente confiada. Assim, nesse Evangelho, Jesus é visto como um servo dedicado e fiel, como um trabalhador obediente,
apesar das dificuldades enfrentadas na caminhada. O autor do Evangelho é Marcos. Marcos não é um apóstolo de Jesus Cristo, ele é um discípulo, né, de Jesus, que caminhou ao lado de 3 importantes personagens do Novo Testamento, né, e ele escreve esse livro. Marcos, cujo nome na verdade era João Marcos, de acordo com Atos capítulo 12, versículo 25, ele era filho de uma mulher chamada Maria, uma mulher rica e hospitaleira em Jerusalém. E ele foi, como eu disse, amigo e assistente de 3 grandes, ou talvez os principais missionários do Novo Testamento: Barnabé, Paulo e Pedro. Marcos participou da primeira viagem missionária com Paulo e Barnabé, mas por ter desistido no meio do caminho, Paulo se opôs que ele continuasse com o grupo na segunda viagem, e escolhendo então um substituto para ele, que foi Silas. Barnabé, que era primo de João Marcos, continua com João Marcos na caminhada. Posteriormente, lá para frente, Marcos reconquistou o coração de Paulo e volta a trabalhar com ele, né? E a tradição diz que ele foi intérprete fiel do apóstolo Pedro, por isso ele tem tantas informações a respeito do ministério de Jesus, né? E esse texto foi escrito por meados ali do 1º século depois de Cristo, na cidade de Roma. Por isso os destinatários desta carta são os romanos. Quando a gente compara então Marcos com os demais evangelhos, a gente vai ver que, de modo geral, ele é considerado o primeiro evangelho a ser escrito, um evangelho inclusive que serviu de base para os autores dos demais evangelhos, que acrescentam ou retiram alguma coisa, editam o seu conteúdo para comporem os deles. Agora é interessante que, se em Lucas Jesus, né, é apresentado como filho do homem, e em Mateus Jesus é apresentado como rei, aqui Marcos apresenta Cristo como um servo. Esperava-se um Messias, né, rei, conquistador, mas Marcos apresenta, porém, como um servo humilde e sofredor, que dá sua vida em resgate de muitos. Como eu disse, eu repito, Marcos foi escrito para gentios, para romanos em particular, e por isso ele faz poucas citações do Antigo Testamento, né? Não expõe genealogias, traduz frases aramaicas e hebraicas para seus equivalentes gregos e explica costumes judaicos, e também cita moedas romanas, bem como menciona pessoas importantes para os romanos. Uma coisa interessante também é que Marcos tem um estilo compacto, né, muito apropriado para o espírito prático dos romanos. É o mais curto dos evangelhos, contendo apenas 16 capítulos, e nada tratando sobre nascimento, infância, adolescência, juventude de Jesus. Todavia, algumas das suas histórias são mais completas quando comparadas com as mesmas histórias nos outros evangelhos. É o caso, por exemplo, da cura da filha de Jairo e da cura também da mulher com hemorragia, mulher do fluxo de sangue. Marcos também tem um estilo ativo, um estilo literário onde mostra atividade, descrevendo Jesus como uma espécie de um soldado que se move com agilidade e poder para conquistar uma vitória após outra sobre os demônios, né? Doenças, sobre a morte, inclusive, característica também muito apropriada do espírito conquistador dos romanos. A palavra logo, ou em seguida, imediatamente, aparecem dezenas de vezes, dando ritmo acelerado às narrativas e transmitindo a ideia de prontidão militar. Assim, Marcos foca mais as ações que os ensinos de Jesus. Contém poucas parábolas. O Sermão do Monte, por exemplo,
para o qual Mateus dedica 3 capítulos do seu evangelho, 5, 6 e 7, inteiros, não consta aqui no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos não consta o Sermão da Montanha, que é um importantíssimo discurso de Jesus. Então, portanto, um livro de ação. Jesus está sempre agindo, apresentando-se como um perfeito servo do Senhor. Contudo, ao contrário dos conquistadores romanos, Marcos proclama uma boa notícia, uma notícia alvissareira de que Jesus é o próprio Filho de Deus. E sua vitória não vem pela força, pela violência, mas pelo serviço obediente e doação sacrificial. Muito bem. Dito isso, a gente vai entrar agora propriamente no capítulo 1 e ver o que esse capítulo mostra para a gente. Em primeiro lugar, nós temos os primeiros versos, que vão até o versículo de número 13, que são os preparativos do servo, né? Que dão, inclusive, um contorno para o tema do nosso estudo de hoje, que é a chegada do servo. Os preparativos mostram primeiro que o servo foi profetizado. O versículo 2 dá esse contorno, dá essa indicação, porque Marcos cita o profeta Isaías, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Cita Isaías. Marcos estabelece essa importante conexão entre o Antigo e o Novo Testamento, provando que a chegada do Messias, do servo, não foi uma ideia tardia ou uma ação improvisada de Deus para salvar a humanidade diante das frustrações dos seus planos anteriores. Não, pelo contrário, o texto revela logo de pronto a continuidade de um mesmo e poderoso plano que envolvia o cumprimento das antigas promessas do Antigo Testamento. Então, esse registro tinha importância especial para o convencimento dos leitores romanos, né? Conhecidos estrategistas militares. Então, é intencional o fato de Marcos usar essa profecia logo no início. A descrição de Marcos a respeito de João Batista é a mais resumida dos evangelhos, né? O seu foco era destacar João Batista como uma espécie de executor fiel do papel profético de preparar o caminho de Jesus, o Messias e Filho de Deus, ou seja, o mais poderoso que viria depois do profeta João Batista, aquele que batizaria não só com água, mas com o próprio Espírito Santo. Então veja que há aqui um estilo rústico, né, que mostra a pregação inflamada de João Batista, realizada em pleno deserto e com ênfase em confissão de pecado e arrependimento, que chama a atenção de todas as pessoas. Os versos 4 ao 6 mostra isso. Na antiguidade, antes de um rei visitar qualquer província, porção do seu reino, um mensageiro era enviado adiante deste rei para preparar o caminho, a chegada deste rei. Então João Batista é aquele que preparou o coração das pessoas para receber o servo, mas também o Salvador. Então veja que o servo, ele é profetizado, ele é prometido. Versículo 11 mostra em diante, né, vai mostrar para a gente, na verdade o 9 em diante, vai mostrar para a gente que o servo, ele é batizado. Esse servo que foi prometido, que chega, ele é batizado. O evento inaugural do ministério público de Jesus foi o seu batismo no Rio Jordão, embora tal batismo, tal modelo de
rito, prática, exigia, demandasse confissão pública de pecados, não era esse o caso de Jesus, porque ele não tinha pecado, não cometeu pecado. Então, o propósito de Jesus se batizar era de cumprir toda a justiça, ou seja, como um servo humilde, como um servo fiel, ele identifica-se com os pecadores que veio salvar, apontando para a remissão dos pecados na sua própria morte. Segundo o Evangelho de Marcos, na ocasião do batismo, os céus foram abertos, literalmente rasgados, né? E o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Esses eventos todos ali provam que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Esses eventos sobrenaturais comprovam essa verdade. Em seguida, a descida do Espírito Santo sobre Jesus Cristo, a voz do Pai brada dos altos céus: Tu és meu Filho amado, em ti me comprazo. Essa unção pública de Jesus para seu ofício messiânico acontece. Mais uma vez, o Espírito pairava sobre as águas e o Pai manifestava seu intenso deleite naquilo que estava contemplando ali. Então, o profetizado servo do Senhor havia chegado e estava cheio do Espírito Santo, foi batizado, inaugurando assim o seu ministério. O reino de Deus estava próximo. Ato contínuo, nós vamos ver que no versículo 12, o servo ele é tentado, a partir do versículo 12. Rapidamente, Marcos conduz a história da glória do batismo à dureza da tentação de Jesus no deserto. A presença de feras, né, é exclusividade do próprio Evangelho de Marcos. Porque veja que contraste interessante. Adão, no ambiente favorável do jardim, ele peca. Mas Jesus, o último Adão, triunfou no cenário extremamente desfavorável do deserto. Marcos é o mais sucinto no relato da tentação de Jesus. E a posição do Filho de Deus servia à promoção do reino de Deus. Assim, enfrentar e vencer, né, o histórico adversário do reino de Deus era a etapa essencial da sua missão. Marcos enfatiza esse fato, a vitória de Cristo sobre Satanás, qualificando-o para o seu serviço de destruir as obras do diabo, o nosso adversário. Então, no Jordão, ficou provado que Jesus era o Filho de Deus e agora, conduzido pelo Espírito Santo no deserto, para além da natureza humana, ele ganharia a experiência humana triunfante, servindo-nos como paradigma. Jesus estava pronto para começar o seu ministério terreno. E é exatamente isso que acontece a partir do versículo 14 deste evangelho. Jesus inicia o seu serviço. O servo inicia o seu serviço. Então, o servo que foi profetizado, o servo que chega, que é batizado, é um servo também que inicia o seu serviço. Como é que ele inicia o seu serviço? O texto de Marcos nos diz que ele começa a pregar a palavra. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus. Versículo 14. Então, seguindo seu estilo sucinto e prático, Marcos oferta-nos sínteses precisas a respeito do início do ministério terreno de Jesus. Quando é que foi esse início? O texto indica, aponta, após a prisão de João Batista. Onde que Jesus começou
o seu ministério? O texto do versículo 14 também mostra, na Galileia. Como que Jesus começou o seu ministério? Ele começou pregando o evangelho de Deus. Só um versículo 14 mostra para a gente respostas a 3 perguntas importantes: quando, onde e como. Só que qual é a essência dessa pregação? O versículo 15 vai dizer: a mesma que todas as fiéis testemunhas de Deus sempre proclamaram ao longo da história. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Versículo 15 diz isso. De fato, arrependimento e fé constituem um próprio núcleo da mensagem cristã que deve ser pregada. Afinal, sem abandono do pecado, sem perdão, sem mudança real, radical da vida, não há cristianismo genuíno e verdadeiro. Cumpre nascer de novo da água e do Espírito para se entrar no reino de Deus. Então Jesus começa o seu ministério pregando a palavra, diz o Evangelho de Marcos. E como que é importante a gente aprender isto neste Evangelho. A pregação, ela é central no ministério da igreja, no ministério dos discípulos de Jesus. Porque assim como Jesus pregou, iniciou seu ministério pregando, ensinando, falando a mensagem do arrependimento, da conversão, pregando o Evangelho de Deus, assim a igreja também precisa estar focada neste ministério da pregação do Evangelho genuíno no púlpito. Eu abro um parênteses aqui interessante para dizer o seguinte: nós temos que pregar, mas não podemos pregar qualquer coisa. A gente tem que pregar o Evangelho. Toda pregação precisa estar centrada no Evangelho, senão não é pregação. Quando Jesus pregou, ele pregou o Evangelho de Deus. Ele disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho de Deus. O Evangelho é aquilo que nos ensina, que nos mostra que Jesus Cristo é o nosso Redentor. E toda pregação, seja ela no Antigo ou no Novo Testamento, seja ela em qualquer texto que for, uma passagem de narrativa bíblica, de lei, uma passagem de discurso bíblico, uma passagem de parábolas bíblicas ou de poesia bíblica, qualquer que seja o gênero literário, o tipo de texto, qualquer que seja o parágrafo das Escrituras, precisa nos levar à mensagem central do Evangelho de Deus. Temos que seguir a Jesus com um modelo, com o modelo que ele nos deixou para seguirmos. O segundo ponto que eu queria destacar aqui do serviço de Jesus é que ele chamou cooperadores. Olha que interessante. A partir do versículo 16, a gente vê que Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, ele passa a convocar homens simples. Pedro, André, Tiago, João. Esses são os primeiros que prontamente atendem ao chamado do Senhor, largando seus afazeres de pescaria e passando a seguir mais de perto o Mestre. Então, primeiro ponto, Jesus prega o arrependimento. Segundo ponto, Jesus chama cooperadores. Veja que, consciente de que a seara é grande e de que sua missão não se destinaria apenas àquela época, Jesus chama pessoas para caminhar com eles. Homens que, por sua fé, por sua disposição, colaborariam diretamente na obra de Deus. Pessoas que, igualmente, pelo seu testemunho oral, escrito, perpetuariam a obra que Jesus estava iniciando. O chamado de Jesus destoa da tradição judaica, gente, porque a entrada em uma escola rabínica dependia da iniciativa daquele que aspirava a ser aluno e não do chamado do rabi. Todavia, aqui Jesus toma a iniciativa, pois ele
nos amou primeiro, antes de nós amarmos a Ele. Ele nos chamou antes de atendermos a sua ordem de segui-lo. Ele nos chama, Ele vai até nós, Ele toma iniciativa. Então, da parte dos homens, cumpre apenas obedecer pronta e radicalmente ao chamado do Mestre. Então, aqui a gente tem os 4 primeiros discípulos de Jesus que foram chamados. Repito, Pedro, André, Tiago e João. Jesus continua chamando pessoas. Jesus continua chamando cooperadores para a sua obra. Será que nós podemos nos enquadrar dentro daqueles que estão cooperando com a obra do ministério de Cristo, considerando que a obra é grande, a seara é grande e poucos são os trabalhadores, nós estamos engajados nessa missão? É muito importante a gente pensar nisso. Um terceiro ponto. O primeiro foi Jesus prega o arrependimento, o Evangelho de Deus. Segundo, Jesus chama cooperadores. A obra é feita em mutirão, não é feita apenas por uma pessoa. E terceiro, Jesus exerce autoridade. Autoridade. Veja que a partir do versículo 39, Jesus segue para Cafarnaum e no sábado ele põe-se a ensinar na sinagoga, onde as pessoas presentes se maravilham com a autoridade com a qual expõe a sua doutrina, em muito superior à dos escribas. Então não tardou para que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo. E Jesus, mais uma vez, exercendo sua autoridade, repreendeu o mal, libertou o homem, porque Jesus é aquele libertador que liberta o homem das suas amarras. E também diz o texto aqui de Marcos que a sogra de Pedro, que se achava acamada com febre, é curada. Versículos 30 e 31. Seguindo-se, o mesmo aconteceu com um leproso. Versículo 40, 41 e 42. Isso tudo mostra para a gente, Marcos registrando, que muitos enfermos e endemoniados foram levados a Jesus, experimentando a mesma libertação. Todos te buscam, disse Simão Pedro para Jesus, que àquela altura nem conseguia mais entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares afastados. Marcos 1,45. O alvoroço foi geral. O povo andava em trevas, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Por isso, a fama de Jesus correu célere em todas as direções. Sabe por quê? Porque o servo de Deus chegou. Aquele servo que foi profetizado no Antigo Testamento, ele chegou, foi batizado e começou o seu ministério. Ele inicia a sua maravilhosa obra de redenção. Rápida aplicação prática e pessoal. Jesus cumpriu seu ministério terreno com total disposição, fidelidade e obediência. Quem veio ao mundo, enviado por Deus, foi um rei, sim, mas um rei diferente, um rei vestido com vestes de servo. Um rei que se fez servo, um servo sofredor. Um servo que nos é apresentado por Marcos como alguém totalmente disposto a realizar as obras do Pai. Fiel, obediente, alguém ágil em cumprir a sua obra. Que nós possamos também seguir esses atributos quando nós formos realizar as obras do Senhor. Na qualidade de servos de Deus, na qualidade de discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, possamos ter essa mesma disposição, essa mesma fidelidade, essa mesma obediência. Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, mas Ele também é o nosso Senhor e modelo pessoal. Que possamos lembrarmos-nos sempre daquilo que acontece logo no início do ministério de Jesus. Ele prega o Evangelho, ele chama pessoas para cooperar na obra e ele, então,
realiza milagres, exerce poder e autoridade. Essas mesmas coisas estão sobre a vida da igreja. A igreja deve pregar, a igreja deve ser aquela que chama e acolhe novos trabalhadores que se unem, que engrossam a fileira para o serviço do ministério. E a igreja também é aquela que exerce poder, poder de Deus, poder do Espírito Santo, para a realização de grandes obras para a glória do nosso Senhor. Então, se você, meu irmão, minha irmã, está me ouvindo aqui, é um servo do Senhor, e entendeu o seu chamado, a sua vocação enquanto igreja do Senhor, aprenda com o Evangelho de Marcos, capítulo 1, de que Jesus é aquele servo que foi profetizado, que chegou, foi batizado, iniciou seu ministério, pregando, chamando pessoas para cooperarem na obra e exercendo autoridade. Que assim seja na nossa vida, na vida de cada um daqueles que estão servindo a Deus na nossa igreja, na nossa comunidade, na nossa cidade. Esse é o meu desejo. Esse é o desejo, com certeza, do coração do nosso Deus. Vamos orar? Querido Pai, bondoso Deus, agradecemos por esse tempo de estudo, de reflexão que fizemos no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, onde nós estamos iniciando essa série de mensagens maravilhosas em Marcos, o Evangelho do servo sofredor. Esse capítulo 1, o Senhor nos ensinou tantas coisas poderosas, maravilhosas, que a gente precisa aplicar na nossa própria vida, na nossa própria igreja, na nossa própria casa. Portanto, nos ajude, Senhor, nos ajude a sermos pregadores do Evangelho, fiéis, obedientes, a estarmos engajados na missão, como Jesus estava, de forma obediente, fiel, dedicada, que possamos ser ágeis na realização da sua obra, levá-la como prioridade na nossa vida. Ó Deus, nos auxilie, nos ajude a entender a importância da cooperação mútua, que a obra do Senhor não pode ser feita por uma pessoa ou por algumas pessoas ordenadas, mas por todas aquelas pessoas que entenderam o seu chamado, a sua vocação como discípulos de Jesus. E que o Senhor nos dê poder, nos dê autoridade para fazer as mesmas obras que Jesus operou, realizou, e como ele próprio mesmo disse, que a gente faria até coisas maiores, que o Senhor, pela sua graça infinita, nos ajude a fazer. Dando continuidade assim àquilo que o Mestre veio fazer aqui, aquilo que o nosso modelo principal, o nosso missionário por excelência, fez enquanto esteve neste mundo. Que possamos ser fiéis, participantes da sua missão. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Faça isso comigo, Senhor, com a minha casa, faça isso com os meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe. Até quinta-feira que vem, onde nós daremos continuidade a esta série. Um grande abraço, fique com Deus, paz.